Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Estamos dando continuidade à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Efésios, já caminhando para o seu final, sendo este o 17º sermão, e nós iremos para o último capítulo deste livro, Efésios capítulo 6. Efésios 6, nós iremos ler do verso 1 até o verso 4. Efésios capítulo 6. Do verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, que traz instrução direta ao modo como nós devemos viver e glorificar o teu nome por meio do nosso proceder, Deus, das nossas relações uns com os outros. E aqui, mais especificamente, como devemos viver em nosso lar, em nossa vida comum no lar. Obrigado por tua instrução, Deus, já aqui pregada, pelo modo como as esposas devem ser submissas aos maridos, de como os maridos devem amar as suas esposas, como o Senhor amou a igreja. E agora rogamos, Deus, que o Senhor traga à mente dos filhos aqui presentes, sobretudo aqueles que ainda moram com seus pais e devem submeter-se a eles, aos pais aqui presentes, Deus, que ainda têm filhos com os quais convive, e a todos nós, Deus, como filhos, como pais, como servos do Senhor, que a tua palavra possa ecoar em tempos de crise na paternidade, de crise, Deus, nas relações entre pais e filhos, que o Senhor nos instrua, em nome de Cristo Jesus. Amém. Atenção aos filhos que moram com os pais. Esse texto é diretamente para você hoje. Sobretudo as crianças, aos adolescentes, aos jovens. É hora de você se arrumar aí na cadeira e prestar bastante atenção, que é para você. É para você também enquanto pai. Nós temos na nossa igreja muitos pais que já não convivem com seus filhos há anos, né? Que já são avós, alguns bisavós, né? Mas temos muitos pais que ainda têm essa incumbência, né? Essa responsabilidade diante de Deus de educar e de criar filhos nos caminhos do Senhor. Quer sejam eles crianças ainda, quer sejam eles adolescentes ou jovens, né? Ainda está sobre a sua total responsabilidade. Mas é também para todos nós, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, porque essa palavra é extremamente necessária para os nossos dias, irmãos. E por que ela é extremamente necessária para os nossos dias? Porque nós vivemos um tempo de crise na paternidade. Desliga ela, por favor. Aí, louvado seja Deus. Vivemos um tempo de crise, irmãos, na paternidade, de um modo geral. Em que sentido? Bom, em primeiro lugar, porque filhos hoje são vistos como um peso, um trabalho. Talvez nunca tenhamos vivido um tempo onde mais se protela a decisão de ter filhos. Isso é um grande problema que traz crise à paternidade. Primeiro vem o casamento, a formação da família, a aquisição de bens, a aprovação no concurso, a aquisição da casa própria, do carro, as viagens, para depois se pensar em ter filhos. É uma geração em que mães têm idade de ser avó e o pai tem idade de ser avô. E aí, porque protela tanto, naturalmente, é quase que obrigatório só ter um. Ter dois é aceitável, ter três é loucura, ter quatro
é o cúmulo do absurdo, é capaz de você ser caçado e a polícia bater na sua porta. Isso dentro da igreja. E aqueles que decidem ter filhos, ainda assim a crise continua. Porque é um tempo onde, sobretudo aqueles que, por opção, tá, irmãos? Nós não estamos falando dos casos excepcionais, dos casos compreensíveis, mas aqueles que, podendo ter mais, decidem ter apenas um. É claro que eles vão criar essas crianças como reis e rainhas intocáveis. São seus verdadeiros ídolos. Logo, quem domina a casa não são os pais, são os filhos. São eles que são os reis e as rainhas do lar e da casa. São eles que decidem o que vai comer, para onde vai ser as férias, com que roupa vai utilizar, qual é o caminho e o rumo da casa e da família. Então, irmãos, é um tempo de crise. É um tempo de crise da família. Então, quando a gente fala de um tempo de crise nas famílias, isso não quer dizer apenas que nós vemos um tempo de crise familiar no que se refere às novas formações familiares. Não, existe crise na família em todos os âmbitos, em todas as áreas. E essa relação nossa, a relação entre pais e filhos, filhas e pais, é um outro grande problema nos nossos dias. Louvado seja Deus pela Escritura, né, que traz instrução para nós de como deve ser, ou de como deveria ser essa relação. Porque essa é uma relação abençoada, irmãos, magnífica. Estamos falando de uma maravilhosa criação de Deus, que é a família. E essa relação deveria ser a mais harmoniosa possível. E o Senhor nos dá instruções de como deve ser isso. Lembre-se que o que Paulo está fazendo aqui é trazer uma aplicação prática de como deve ser a vida cristã, a vida com Deus. Paulo começa dizendo, olha, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, agora vocês têm vida juntamente com Cristo. E agora, o que é que vocês fazem com isso? Agora vocês se relacionam de modo harmonioso um com o outro, porque agora vocês são um corpo, um só corpo, diante de um só Senhor. Não há mais separação, gentios, judeus, gregos e hebreus. Não, vocês são um só corpo. Vocês agora têm que se respeitar um só, entendendo que vocês são um só edifício. Vocês também precisam ter uma vida de santidade, de santificação. Portanto, abandone as práticas antigas e agora tenha uma vida de práticas novas, de um novo homem, de uma nova mulher em Cristo. Isso afeta diretamente, continua dizendo Paulo, inclusive a sua casa, o seu lar. Isso afeta o modo como você deve se relacionar com o seu marido. Então, assim como a igreja se sujeita ao marido, é submissa a ele, obediente a ele, também assim devem ser as esposas aos maridos. Esse é o modo de ser fiel ao Senhor no seu lar. O marido, por sua vez, nessa relação de sujeição, né, a gente está aqui num bloco que começa aí, olhando aí para a sua Bíblia, um bloco que começa no verso 21 do capítulo 5. Está vendo aí? Vamos ler todos juntos? Verso 21 do capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo começa agora aqui um bloco a partir do verso 22, que vai até o capítulo 6, verso 9, a mostrar uma relação de sujeição. A ideia é, olha, todos nós somos servos. Não tem ninguém maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Deus ninguém é mais especial do que ninguém. Mas vocês têm funções diferentes, características diferentes, chamados diferentes. Então nessa relação mútua, nessa sujeição mútua, a esposa se sujeita ao marido, obedecendo a sua liderança, submetendo-se ao seu governo. É o marido quem governa o lar, é ele quem toma as principais decisões, é ele quem administra essa casa, ele é o cabeça. O marido se sujeita à esposa também, mas como? Liderando-a, amando-a como Cristo amou a igreja. Nós vimos isso nas últimas exposições, né, aqui sobre isso. E agora Paulo vai estender isso para a relação entre pais e filhos. Para a relação entre pais e filhos. E aqui, Paulo então começa se dirigindo aos filhos e depois aos pais. É interessante que isso também é um padrão de Paulo. Paulo sempre começa se dirigindo àquele que deve sujeitar-se, aquele que deve obedecer, aquele que nessa relação foi chamado para ser liderado e não para liderar. Ele começa se referindo às mulheres, aqui começa se referindo aos filhos, e na relação entre servos e senhores começa se referindo aos servos.
E aqui então ele começa com os filhos, e nós temos aqui então uma instrução aos filhos de como deve ser essa relação com os seus pais. De como deve ser essa relação com os seus pais. E aqui vai uma mensagem aos filhos de um modo geral, porque essa mensagem é da parte do próprio Deus para vocês. Diz o texto: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Vamos por partes aqui, versículo por versículo. Então ele começa se dirigindo aos filhos aqui. Quem são os filhos aqui, irmãos? Será que essa palavra, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, é diretamente para aquele irmão, aquela irmã que já passou dos 50, dos 60, e ainda tem o privilégio de ter papai e mamãe? Que é um privilégio, né? Ter passado dos 50, 60, ainda tem papai e mamãe por perto. Será que essa é uma instrução, um mandamento direto para essas pessoas? Certamente não. Vejam, muitos de nós aqui ainda temos esse privilégio de ter papai e mamãe vivos, né? Ou seja, ainda somos filhos. Ainda somos filhos. Mas a palavra, lá no grego, aqui especificamente, que aparece aqui no verso 1, para filhos, refere-se especificamente a jovens, crianças, adolescentes, que ainda estão sob a responsabilidade e teto e sustento dos pais. Certo? Grave isso aí. Se você é de anotar, anote isso aí. A palavra filhos aqui refere-se especificamente às crianças, aos infantes, passando pela juventude, até o momento em que o filho está sob a responsabilidade dos pais. E por que sob a responsabilidade dos pais? Porque a ideia bíblica, irmãos, é de que essa responsabilidade passa pelo sustento e cuidado e responsabilidade de manutenção da criança ou do filho. E quando isso cessa, quando isso acaba? Ordinariamente, quando ele casa. Porque agora, ele, se for homem, passa a ser o responsável por um novo lar, e ela, se for mulher, passa a ter um novo lar também, uma nova casa, e agora ela não se submete mais aos pais, e sim ao marido, e sim ao esposo. Mas, excepcionalmente, isso também acontecia para aquele filho ou filha que, pelos motivos mais variados, ainda aqui no Antigo Testamento e no Novo também, saíam de casa. Saíam de casa. A ideia é que, sobretudo quando isso parte do filho, sabe a parábola do filho pródigo, né? Que decide, não é, por vontade própria, sair da responsabilidade do pai e da mãe. E nós vemos isso continuando a acontecer hoje, né? Quer morar só. Quer morar sozinho. O indivíduo decide sair, porque dentre outras coisas ele quer liberdade, ele quer autoridade sobre si, e ele sai. E a ideia é que quando isso acontece, irmãos, o pai, diante de Deus, deve ficar tranquilo, que não existe de fato mais responsabilidade no que se refere às decisões, aos caminhos e aos rumos os quais o filho toma. A ideia é que você não vai ser mais cobrado diante de Deus por isso. Enquanto estiver debaixo do seu teto, debaixo da sua casa, debaixo da sua responsabilidade, sim, você tem responsabilidade diante de Deus. Inclusive de impedi-lo de fazer aquilo que ele não deveria fazer, se preciso for, usando a força, usando a disciplina, usando a vara. É essa autoridade que você e eu, enquanto pai, temos diante de Deus. E é isso que o filho deveria entender. É por isso que a instrução aqui, voltando-se para este especificamente, né? Isso é uma prova, irmãos, de como a mensagem da palavra de Deus é sempre para todos, né? Isso inclui as crianças, que muitas vezes são subestimadas ao ouvirem sermões, né? Não é o nosso caso aqui, talvez não, talvez muito mais por circunstâncias, mas é bom do que além das circunstâncias, seja por convicção. As nossas crianças não saem, né, na hora do culto ou do sermão, né? Como é muito comum em muitas igrejas por aí afora. E eu acho que uma das grandes dificuldades e problemas disso, aqui o argumento é muito ruim, é muito falho.
subestima a inteligência e a capacidade das nossas crianças. Porque o motivo principal é, as crianças não entendem. Mas o adulto também não. Não é incomum o pastor falar um negócio e no final, eu gosto sempre de falar dos corredores da igreja evangélica, né? O pessoal diz assim, rapaz, viu que o pastor falou, não sei o que, falou nada, ele entendeu errado. Então não é só a criança que não entende isso ou aquilo, nós enquanto adultos também não entendemos. Eu lembro que, muito novinha, a Nicole, você não vai lembrar disso, né, Nicole? A Nicole devia ter uns 3 anos, talvez, 4 no máximo, e eu estava falando sobre paciência, e ela estava lá ouvindo o sermão, ela compreendeu tudo? Certamente não, anotou cada um dos pontos, sabia explicar teologicamente, ou pregar o sermão de novo, certamente não. Mas chegando em casa, a mãe pediu para ela fazer alguma coisa, aí ela disse, já vai mamãe. Aí a Aline disse, já vai não, é agora. Ela disse, calma, tem que ter paciência. Papai falou no sermão hoje que o crente tem que ser paciente. As crianças não compreendem o sermão, né? Consegue perceber, irmãos? Nicole devia ter uns 3 aninhos. Então a palavra aqui, irmãos, é Paulo se voltando para a igreja de Éfeso, especificamente para os filhos, para as crianças, e puxando as orelhinhas delas e dizendo, ei, vocês precisam obedecer ao Senhor. Apesar de aparecer a palavra aí, obedecer, irmãos, literalmente falando, essa é a mesma palavra que aparece no verso 22, olha aí, da sua Bíblia, quando diz que as mulheres devem ser o quê? Submissas ao seu próprio marido. E eu acho que a ideia aqui de submissão, ela é mais abrangente do que a palavra obediência. Mais que ensinar essa geração a obedecer os pais, a mensagem bíblica precisa ser ressoada para que elas sejam submissas aos pais. E qual é a diferença? É porque obedecer pode transparecer uma visão muito legalista, de um simples cumprimento de ordens. E isso elas podem fazer, da boca para fora, mas não de coração. Podem fazer por fazer, e obedecem por medo, simplesmente porque são mandadas, porque têm medo das consequências, do castigo. Mas a ideia de submissão é muito mais profunda teologicamente falando. É a ideia de entender que você está numa posição que deve estar abaixo de alguém que foi posto por Deus como autoridade na sua vida, como um instrutor. Então é muito mais abrangente do que simplesmente obedecer ou não obedecer, cumprir ou não cumprir ordens. É assim que você deve olhar para as instruções do seu pai, para as instruções da sua mãe. Ele é um instrumento de Deus, com todos os erros e falhas, para trazer a direção do Senhor para a sua vida. Então, quando você, enquanto filho, atenção, crianças, adolescentes, jovens, que ainda convivem com papai e mamãe, quando você, enquanto filho, desobedece o papai e a mamãe, quando você, enquanto filho, se levanta contra as ordens, a instrução, o direcionamento de papai e mamãe, quando vocês, enquanto filhos, não se submetem de modo piedoso à instrução do pai e da mãe, na verdade, diz a Escritura que vocês estão se levantando, desobedecendo e desonrando o próprio Deus. O próprio Deus. Sabe quem são os únicos capazes neste mundo de ensinar isso, irmãos? Os crentes. Em nenhum outro lugar mais, nas mais variadas áreas e ramos que tratam da relação pais e filhos, que tratam da educação de filhos, vai trazer essa mensagem. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem bíblica. Porque fora isso, irmãos, o mundo interpreta que essa relação pai e filho, e desse respeito que deve ter, desse cuidado que se deve ter, a mensagem que se tem, a visão que se tem de modo geral, é que isso é algo cultural, passado de geração em geração, que inclusive pode mudar. Inclusive pode mudar. Porque se é cultural, então depende de cada cultura, e as culturas mudam, elas estão em constante mudança. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que trata-se, na verdade, de uma instrução.
da parte do próprio Deus, que nessa relação de sujeição se volta para os filhos e diz: filhos, obedeçam, se submetam, coloquem-se abaixo ouçam a instrução, sigam os passos. E Paulo traz aqui aquilo que vai se repetir em todas essas relações, dizendo que os filhos devem fazer isso no Senhor. No Senhor aqui tem um sentido, dois sentidos aqui que é interessante nós ressaltarmos. No Senhor significa dizer que esse filho precisa entender que quando ele obedece ao pai, quando ele obedece à mãe, ele na verdade está obedecendo ao próprio Deus. A instrução do próprio Senhor. Mais ainda, a obediência é um serviço de culto do filho a Deus, mediante a obediência ao pai e à mãe. Não do culto público, né? Não do culto formal e solene, mas do culto particular. Lembra de hoje de manhã, Paulo dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. É Paulo aplicando isso aqui, dizendo: olha, então obedeça ao seu pai e obedeça a sua mãe para a glória de Deus. Essa obediência sempre será justa? Não. Eu não tenho dúvida alguma que pais dão ordens injustas a seus filhos. Inclusive os crentes. Aliás, nós precisamos quebrar este ciclo de pais que nunca admitem que erram, né? Que nunca pedem perdão ou desculpa aos seus filhos. Isso não é bíblico não, viu, irmãos? E talvez, em alguma geração, fosse passada a ideia de que isso transparece autoridade, ou alguma coisa do tipo. Não, a autoridade bíblica, ela é humilde, inclusive ela admite erros, confessa pecados. Então, dizia eu que essa instrução ela pode ser injusta? Pode, não tenho dúvida alguma. Não são poucos os casos: pastor, olha só, rapaz, meu pai disse para fazer isso, aquilo, outro. Não é justo não, pastor. Rapaz, olha, eu acho que eu concordo com você, não é justo mesmo não. E aí, o que é que eu faço? Obedeça. Obedeça. Siga a instrução. Porque não somos nós que definimos aquilo que é justo e que não é. E o senso de justiça, e nós não estamos falando daquilo que é certo ou errado, tá? Não é isso aqui que está em jogo. Mas estamos falando, por exemplo, quando o castigo é desproporcional ao erro cometido. Certo? Isso é um erro que nós cometemos muito enquanto pais, irmãos. E precisamos admitir. Sobretudo quando tomamos decisões no calor da ira, do momento. Então você acaba imprimindo um castigo. Pode correr a tentação de imprimir um castigo que seja sobremodo elevado ao pecado cometido. E essa proporcionalidade, irmãos, é a que a gente vê na própria Escritura. Se você cometia um determinado pecado, você sacrificava uma rolinha. Se você cometia um determinado outro pecado, você sacrificava um carneiro. E essas coisas não podem se confundir, se contrapor, né? Então não dá para o filho levantou o tom de voz para você. É algo desrespeitoso? É. Não dá para dizer: olha, vai ficar 1 ano sem celular. Rapaz, peraí, está meio desproporcional esse negócio. Vamos arrumar esse castigo aí. Entende? E isso é só um exemplo esporádico, né? E ainda assim, ei, filhos, porque aí essa é a hora que os filhos ficam com vontade de fazer o que os pais fazem com os filhos, né? Porque quando a mensagem é assim, né, é muito comum o pai se virar para o filho e dizer: olha aí, está ouvindo? O filho fica com vontade de fazer isso com o pai também, né? Mas não pode, né? Teme, né? Mas essa é a hora que os filhos talvez estivessem dizendo, pensando: olha aí, ó, tá vendo? Os pais erram também. Mas mesmo quando eles errarem, crianças, papai e mamãe podem errar, pode dar um castigo que vocês acham que seja injusto, que não deveria, que foi exagerado, pode acontecer. Mas mesmo assim, obedeça. Obedeça. Qual é o limite para não obedecer? Existe uma autorização ou um limite permissivo da Escritura ou da parte de Deus
para a desobediência aos pais, ou a desobediência civil, por exemplo? Sim, existe. Quando a ordem, quando a instrução do pai, da mãe, do marido, do Estado, ou de quem quer que seja, caracteriza-se em algo diretamente pecaminoso. Pecaminoso. Aí você, com muito respeito, com muita submissão, você chega para o pai, para a mãe, para o chefe, para o governante, para o marido, diz: rapaz, não vai rolar isso aí não, fazer isso aí. Não vai dar não. Porque se eu fizer isso aí, eu vou estar pecando contra Deus. E é melhor desobedecer a você do que desobedecer a Deus. Então a decisão é obedecer ao Senhor e desobedecer essa ordem. Mas salvo raríssimos esses casos, né? Sobretudo se você tem pais, o privilégio, presta atenção aqui os filhos que ainda moram com os pais. Você deveria louvar a Deus pelo privilégio, se você os tem, de ter pais crentes. Pais tementes a Deus, sobretudo se ainda tiver o privilégio de ter papai e mamãe crentes, servos do Senhor. É um grande privilégio, dentre outros motivos, porque eles também, como nós veremos daqui a pouco, fazem tudo isso como se para o Senhor. Então Paulo vai começar a dizer os motivos pelos quais os filhos devem obedecer aos pais. Ele deve fazer isso, diz o texto ainda aí no verso 1, porque isso é justo. Obedeça aos seus pais, porque isso é justo no Senhor. Vale lembrar que essa justiça não é segundo a justiça dos homens, mas é segundo a justiça do próprio Deus. É Deus quem estabeleceu essa ordem, essa relação de submissão, de ordens e obediência a essas ordens. E não apenas por isso, porque é justo. Porque é justo obedecer o pai e a mãe. Porque, presta atenção, filhos, vocês estão diante de alguém que deixou de comer para dar a vocês, que deixou de dormir para ficar com vocês, que passou noites em claro, que esteve e está disposto a sofrer tudo, a se abster de várias coisas, de viagens, de projetos, de aquisições, sabe? Em prol de vocês enquanto filhos. Eu digo isso não enquanto um peso, é um privilégio, mas ainda assim, todo pai que se preze, olhando para trás, consegue enxergar, perceber, enumerar as muitas coisas que abdicou da vida, em prol dos filhos. Isso certamente vai continuar acontecendo até você sair de casa. Muitos, até depois de sair de casa, continuam, abdicando de coisas em prol dos filhos. Então, o pensamento lógico aqui de Paulo é: nada mais justo que você obedecer, ser obediente. É o mínimo que se pede, que se exige da parte do próprio Deus. Obedeça, porque isso é justo no Senhor, é moralmente correto diante de Deus, é essa instrução. Então, a obediência aos pais, irmãos, não é uma mera tradição social, ou um costume que passa de geração em geração, mas é um mandamento moral eterno. É um mandamento moral eterno. O filho que aprende a obedecer aos pais está sendo, na verdade, preparado para obedecer a Deus, para obedecer ao próprio Senhor. Então, Paulo continua dizendo agora, ou nos lembrando aos filhos, mais motivos pelos quais eles devem obedecer, trazendo à tona aqui agora o 5º mandamento, quando diz no verso 2, acompanhe comigo: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e seja de longa vida sobre a terra. Eu já enfatizei aqui que honrar, aliás, não falei isso, eu falei sobre a submissão. Deixa eu falar aqui sobre o termo honrar, porque muitas vezes a gente tem uma visão até um tanto superficial de que honrar é respeitar. Honrar tem a ver apenas com respeito, mas é muito mais profundo que isso, irmãos. A honra na cultura judaica, ali no Antigo Testamento, nesta instrução do Decálogo, no 5º mandamento, é a instrução do próprio Deus que o filho valorize o pai, tenha uma autoestima pelos seus pais e reconheça o seu valor enquanto ele viver.
Vocês sabiam que havia leis específicas judaicas, né? Não de Moisés, mas criada entre os judeus. Os judeus criaram várias outras regras, né? A partir das regras de Moisés. Algumas eram ruins e outras eram boas. Uma delas dizia que o filho, ele tinha a obrigação de sustentar, cuidar e amparar o pai quando este não pudesse mais fazê-lo por si próprio. Olha só, havia um costume e uma lei específica que diria que o filho teria a obrigação de juntar um dinheiro, fazer uma reserva, quando a coisa se inverte, né? Durante um tempo, são os pais que fazem uma reserva para os filhos, né? Para o casamento, para os estudos, né? Para a formação, para o sonho. Mas chega uma hora e chega um momento que essa honra, ela deve ser representada através do cuidado. Irmãos, eu já tive a triste experiência de visitar alguns abrigos para idosos. Antigamente chamava-se de asilos, né? E eu visitei um particular lá em São Paulo. Um dos mais caros que existe no Brasil. Só vai de fato gente que tem condição. Até parece um hotel o lugar. Mas é uma tristeza. É uma tristeza. Porque salvo raras exceções de gente que nunca teve filho e quer estar lá, ou de gente que os filhos morreram, salvo essas raras exceções, a maioria daqueles que estão lá, só estão lá porque direto ou indiretamente foram abandonados por seus filhos. Abandonados por seus filhos. Eu lembro que, ali na adolescência, namorando meu amor, e a gente conversava, né? E a gente já conversava muito sobre casamento, né? Sobre formação familiar. E eu lembro que eu dizia assim: rapaz, esse negócio de morar com pai, trazer pai e mãe para morar dentro de casa, nunca isso vai acontecer. Nunca vou deixar um negócio desse acontecer. Não, porque não dá certo, por causa disso, daquilo outro, né? Rapaz, misericórdia. Assim que meu sogro, minha sogra, ou meu pai e minha mãe precisar, a primeira coisa que eu faço é arrumar um quartinho lá em casa para eles. Porque vai ser pouco tempo, irmãos. E é o mínimo que nós, enquanto filhos, podemos fazer nesse cuidado com os nossos pais. Então é claro que sem saber a situação de ninguém aqui que me ouve, nem dos que me ouvem e ouvirão pela internet, isso é algo que se aplica não só aos filhos mais novos, irmãos. Não só às crianças, aos adolescentes que ainda vivem sob a batuta dos seus pais. Como você, que ainda tem pai e tem mãe, tem honrado seu pai e sua mãe. A honra, biblicamente falando aqui, tem uma abrangência muito maior do que a obediência de quando você estava sobre o teto deles. Se você se diz crente em Cristo Jesus, e você não fala com seu pai, não fala com sua mãe, o abandonou, não faz o mínimo para cuidar dele, para ampará-lo, que Deus tenha misericórdia da sua vida, mude seu coração, Ele converta e faça você mudar de atitude. Hoje eu estava revisando o sermão, e eu quase chorando mandei uma mensagem para minha mãe. Minha mãe, eu vou pregar sobre honrar pai e mãe, e eu quero lhe pedir perdão se eu não fiz isso. Se eu não tenho feito, se eu não tenho dado a atenção devida. É essa, irmãos, a abrangência que nós temos. Perceba que isso não dá para ser, e há uma linha tênue aí, uma relação idolátrica. Tem gente que tem relação idolátrica com pai e mãe. E quando a relação é idolátrica, isso se torna um grande problema e um luto eterno quando os perde. Eles são importantes, eles são peças fundamentais, mas eles não podem ocupar o lugar do Senhor. Você deve honrar mais a Deus do que os seus pais. Mas deve honrá-los. E essa honra aqui, que está presente no 5º mandamento, e também trazida aqui por Paulo e em várias outras passagens da Escritura, aponta para essa ideia do valor, da estima, do reconhecimento. Percebe que é muito mais abrangente do que o simples fato de obedecer. É muito mais abrangente que isso. Então Paulo diz: honre, ou lembrando, né, a nós aqui, honre, para que te vá bem sobre a terra. E ele lembra que isso aqui é o primeiro mandamento com promessa, né? E aqui é seguindo a ordem lógica da coisa, né? Olha, você não vai perder nada ao ouvir a instrução do seu pai e da sua mãe. Nada. Nada. Porque a regra geral, irmãos, inclusive Jesus usa essa ilustração. Olha, qual é o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra?
Olho num peixe, ele dará uma serpente. Por que Jesus faz essa ilustração? Porque a ordem lógica da coisa, salvo exceções, é que todo pai, toda mãe, crente ou ímpio, sabe, servo de Deus ou incrédulo, preza pelo cuidado, pela vida e pelo bem do filho, e quer o bem do filho. Logo, toda instrução, toda direção, toda ordem, será visando o bem dele. Então, se ele ouve, certamente ele se dará bem. Certamente ele ouvirá a voz do próprio Deus nessas instruções. Portanto, obedeça. E obedeça para que você vá bem, seja bem sucedido, seja abençoado. E aí são muitos os textos que apontam para isso, né? Só permita-me citar Levítico 20, verso 9, que inclusive tinha uma rigorosidade muito grande quanto a isso. Olha só, já pensou se isso aqui estivesse valendo hoje em dia? Olha só, quando alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, o sangue, aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, o sangue será sobre ele. Isso aqui é dada, isso aqui talvez, irmão, seja uma lei que aqui especificamente, né, não é uma lei moral, mas é uma lei civil, que valeu, que esteve em voga especificamente, né, para o povo de Israel, mas que aponta a seriedade pelo qual o próprio Deus olha como deve ser essa relação entre pais e filhos, entre filhos e pais, de como o pai deve amar, zelar, cuidar, respeitar, se devotar e honrar o pai e a mãe. O texto de Provérbios, capítulo 1, verso 8, diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Aí em Provérbios, capítulo 6, verso 20, diz: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Colossenses, capítulo 3, verso 20, diz: Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Eu quero pegar o gancho aqui de Provérbios, falando sobre a importância de ouvir a instrução do pai e da mãe, para dizer o seguinte, algo que eu passei sem mencionar aos irmãos, mas ainda é tempo. Sabe no verso 2 aí, olha aí na sua Bíblia, no verso 1, quando Paulo diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A palavra traduzida aqui no grego para a palavra pais a tradução talvez literal mais direta seria: obedeçam os seus progenitores. Obedeça aqueles que geraram você, ou seja, pai e mãe. É por isso que quando se juntam dois seres, se não pode gerar um outro, nenhum é pai, nem o outro é mãe. Pai e mãe é só se tiver a capacidade de gerar filhos. Se não tiver, nem deveria ser chamado de pai nem de mãe. Então a instrução aqui de Paulo, e isso é importante para o próximo tópico aqui nosso, no verso 4. A instrução aqui de Paulo é que as crianças deveriam se submeter e serem obedientes ao pai e à mãe. Deus requer do filho obediência ao pai e à mãe. É por isso que é errado, irmãos, e até um tanto equivocado, o filho que só obedece o pai. E a mãe não tem autoridade nenhuma sobre a criança. Eu queria até crer que esse é o padrão, mas acho que o padrão hoje em dia é inverso. Filhos que só obedecem à mãe, porque o pai é um bobalhão, é mais um filho que não exerce autoridade sobre os pais, e quem disciplina, quem ordena, quem coloca de castigo, quem educa, é sempre a mãe. Mas quando a gente olha para a Escritura, olha só, há sim um quê de igualdade aqui nessa relação. O filho tem que olhar para o pai e para a mãe com a mesma obediência, com a mesma devoção, com a mesma honra. Por quê? Porque essa palavra pai aqui, ela é abrangente. Ela é até mais abrangente que os progenitores, irmãos. Porque se não fosse assim, a criança que é criada com um avô e com uma avó, poderia quebrar o 5º mandamento, né? Afinal de contas, não é o pai nem a mãe dela. E quem foi criado com o avô, com a avó, com o tio, com a tia, não é isso? Com o irmão mais velho, né? Tem gente que foi criado pelo irmão mais velho, né? A ideia aqui do mandamento, no 5º mandamento, e até ressaltado aqui por Paulo, é que a criança deve se submeter à obediência daquele que está sob
a sua responsabilidade, daquele que é o responsável diante de Deus para criá-lo, educá-lo, instruí-lo e admoestá-lo na disciplina e nos caminhos do Senhor. Inclusive é assim que a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil enxerga em casos em que crianças são apresentadas ao batismo e não são pelos pais. Não é? Olha só, a Igreja Presbiteriana aceita, por exemplo, que uma avó que cria a criança, ou que educa a criança, ou que mora com a criança, desde que seja nesses casos, apresenta a criança ao batismo. Não é? No caso de pais não crentes, ou os pais faleceram, né, ou não estão presentes, etc. Né? Porque a ideia é que a criança então deve se submeter à responsabilidade daquela pessoa que será cobrada e terá o privilégio de, diante de Deus, exercer influência e educar, criar aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem nos caminhos do Senhor. Né? É assim, por exemplo, que acontecem com pais adotivos, né, que não foram os progenitores da criança, né, mas que têm diante do próprio Deus esse privilégio, né, assim como nós somos adotados, não é? De adotando uma criança a poder exercer autoridade sobre ela, né? Então, a palavra pais, se por um lado, aí no verso 1, a palavra pais, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, tem esse sentido abrangente, não é? Aponta para os progenitores, o pai e a mãe, não é o que acontece no verso 4. Então, aqui agora Paulo volta o seu olhar não para os filhos, mas para os pais. Então atenção, você que é pai. Porque Paulo diz assim: e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Preste bem atenção, isso não aparece no português, mas hoje em dia, principalmente, né, com as chaves bíblicas, as inteligências artificiais e etc., né, você pode ser um crente bereano e confirmar isso depois. Porque a palavra pais, que aparece aqui no verso 4, Paulo não está se referindo às mulheres. Paulo não está incluindo as irmãs aqui especificamente nessa instrução. Nesse momento ele deixa de stand-by as mães e se volta aos pais, aos homens, aos machos. Há uma palavra específica no termo grego aqui, que aponta para que essa palavra pais aqui, ela se refere especificamente aos homens, aqueles que exercem a paternidade. Isso não precisaria de grande explicação no século I, no contexto judaico, quando não era um motivo de polêmica a compreensão e a ciência de que é o pai, o homem, o responsável por tudo no seu lar, inclusive pela educação dos seus filhos, pela criação dos seus filhos. É ele quem responde pelos filhos no que se refere à educação, à formação, à espiritualidade e tudo mais. E a esposa, pastor, faz o quê? Não faz nada? Faz, ela cumpre seu magnífico e indispensável papel como auxiliadora. Como auxiliadora. Mas quem exerce a função? Quem toma a frente? Quem dá a voz de comando? É a mãe? Não. É o pai. Lembra que eu falei que, olhando para a Escritura, o homem geralmente apanha mais que a mulher? Eis que os homens vão apanhar mais uma vez aqui. Todos nós, inclusive eu, tá? Aliás, eu gosto de dizer que o pregador apanha antes, né? Ele apanha enquanto está preparando o sermão, enquanto prega, e depois quando vai refletindo para casa. Por que é que Paulo, irmãos, então está se voltando para os homens? Olha só que interessante. Ele vai falar da responsabilidade dos filhos. E ele diz que os filhos têm que ser obedientes aos pais. E isso é um recado para a autoridade que a mãe tem sobre os filhos. E deve requerer essa obediência. Mas agora, quando ele vai se voltar especificamente para os pais, ele se volta para os homens, para os machos, para os maridos. E diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Então, a primeira instrução aqui é de como não devemos provocar os nossos filhos a ira. O que é provocar aqui a ira, irmãos? A ideia aqui, irmãos, é de
causar algum tipo de ressentimento, mágoa, revolta diante de uma série de coisas. Diante de decisões injustas, lembra que eu falei de decisões injustas que muitas vezes nós enquanto pais tomamos? Diante de decisões injustas, de disciplinas e castigos desproporcionais, diante de uma atitude exagerada, decisões tomadas em meio à ira. A pior coisa, irmãos, um dos piores erros que nós enquanto pais podemos cometer, e isso vale sobretudo um alerta para os que têm filhos pequenos, ou para os que terão filhos pequenos, né? Para as mamães aí que estão esperando bebês. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Como faz falta, né, irmãos, olharmos para um culto como esse no domingo à noite e vermos tão poucas crianças. Tão poucas crianças. Então eu queria lhe dar 2 motivos de oração. Ore para que os pais, em especial o pai, o marido, o homem, não deixe de trazer os filhos à igreja. O lugar de criança é na igreja, irmãos. De manhã, de tarde, de noite, quando tiver programação, traga a criança. Não deixe a criança em casa. Traga a criança para ouvir a palavra, receber a palavra, cantar a palavra, ouvir orações, ouvir a mensagem da palavra, conviver com outros irmãos em Cristo. Traga a criança. Muitos que hoje choram porque seus filhos não estão aqui, choram com peso na consciência. Porque quando tiveram a autoridade de trazê-los, querendo ou sem querer, não o fizeram. Muitos choram sem peso na consciência. Se você, enquanto pai, educou seu filho, disciplinou, ensinou a amá-lo ao Senhor, e quando ele cresceu, decidiu seguir o próprio rumo, e se afastou dos caminhos do Senhor, fique com sua consciência tranquila, você fez o seu lado, fez a sua parte. Mas muitos pais têm errado nesse. Então oro por isso. É sério, irmãos, eu tenho orado por isso. Deus dê compromisso aos pais das nossas crianças, para eles trazerem as crianças. É triste, irmãos, muitas vezes o nosso departamento infantil, uma aula de escola dominical com 2 crianças lá. Sim, nós temos poucas crianças aqui na primeira igreja. Nós somos uma igreja de uma faixa etária mais elevada, né, mais alta. E esse é o segundo motivo de oração. Ore para Deus colocar o desejo da paternidade na maternidade em quem ainda pode ter filho. Os irmãos ficam brincando, dizendo que eu fico mandando todo mundo engravidar, né? E querendo casar os jovens, né? Mas olha, é bênção, irmãos. Eu costumo dizer que aquilo que muitos se queixam, né? Na hora do sermão, aquele negócio, 4 meninos chorando, eu não me incomodo, não. Não me incomoda, olha, tem um negócio que não me desconcentra, é criança chorando na hora do culto, deixa chorar. Alguns pais, às vezes, né? Se angustiam, pastor, esse menino, eu digo, pai, sabe o que é o segredo? Você sabe o que é o segredo para uma criança se comportar no culto ao Senhor? Sabe qual é? Traga todo domingo. Traga no culto de terça, traga domingo de manhã, traga domingo de noite. Eu garanto a você que você instruindo, ensinando, vai chegar uma hora que ela vai sentar e vai se comportar. Isso vai acontecer. Agora é difícil acontecer quando a criança vem para a igreja uma vez no mês. Quando a criança aparece na igreja, de 3 em 3 meses. Isso já tem a ver, irmãos, aqui, com a responsabilidade nossa enquanto pais. Mas eu queria voltar aqui à instrução de Paulo para não provocarmos a ira dos nossos filhos. E nesse sentido, irmãos, Paulo está trazendo esse alerta para nós, para reconhecermos os erros que cometemos, e certamente cometemos. Com atitudes injustas, desproporcionais, exageradas. Não discipline seu filho com raiva. Tenha cuidado com as palavras, irmãos. Com as palavras. Uma palmada o filho esquece. Palavras duras, injustas, que ferem, que magoam, talvez ele leve para o resto da vida. Então tenha muito cuidado ao usar adjetivos, ao usar expressões, ao fazer comparações. Eis uma coisa que causa ira no coração da criança. No coração do jovem, do adolescente. Sim, eles são responsáveis por seus pecados. Eles são responsáveis pela ira que acontece no coração deles. Mas nós podemos ser promotores desse negócio.
Então o que Paulo está dizendo é, sejam prudentes. O não provocar a ira aqui tem a ver com atitudes pensadas. Irmãos, criar filhos é um processo de discipulado de alguém. Se você é crente, você está criando uma criança, um adolescente, um jovem, na verdade você é o discípulo deles. Você é o discipulador deles. Ele é seu discípulo. Num processo contínuo de ensino, em todo dia, a cada momento, não formal, né? O ensino não formal, é diário, que acontece através das palavras, da instrução e do exemplo. Eis algo que traz ira ao coração de um filho: a incoerência, a hipocrisia do pai, que diz faça isso, mas segue outra direção, outro caminho. Como é que você se sente quando seu chefe lhe pede para fazer algo que ele não faz? Quando um líder seu dá a maior bronca lá em você, porque você não está fazendo algo que ele mesmo não faz. Esse caso é revolta, né? Ira, indignação no coração. Os motivos são muitos, irmãos, pelos quais nós podemos pecar, trazendo ira ao coração dos nossos filhos. Mas, diz o texto, ao invés de causar ira no coração, vocês devem criá-los. Criar aqui tem a ver com nutrir, com alimentar, com sustentar, na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina aqui, do grego paideia, né, tem a ver com a formação moral da criança. A formação moral da criança. E prestem atenção, se você, enquanto pai, intencionalmente, todos os dias, não se preocupar com a formação moral do seu pai, dos seus filhos, o mundo o fará. O mundo formará a moralidade e a ética dos seus filhos. Se você não fizer isso, o mundo fará. É por isso que você precisa da ajuda da igreja para fazer esse negócio, irmãos. Que bênção que eu posso compartilhar só um pouquinho no domingo, na escola dominical, no culto ao Senhor, a formação dos meus filhos. Ele vai aprender não só comigo, vai aprender com o professor da escola dominical, com o pastor, com o presbítero, com o coleguinha, com o irmão em Cristo. Criar na disciplina da demonstração do Senhor. A disciplina, então, em primeiro lugar, aponta para essa ideia da formação moral, do caráter. E tudo isso com a instrução do quê? Das Escrituras. Nós não fazemos isso com base, preste bem atenção, na nossa criação, né? A gente só copia aquilo que veio dos nossos pais, se a base for bíblica, né? Se não for pura tradição, e ainda assim não for algo bom, siga a Escritura, siga a palavra. A palavra é o nosso grande guia para a educação dos nossos filhos. Mas o texto diz que é na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu gosto dessa possibilidade de tradução aqui, lá do grego, da admoestação, que a ideia do verbo é a ideia de colocar na mente. Colocar na mente. Você certamente tem aí alguma coisa que você aprendeu com papai e mamãe e que você não consegue se livrar até hoje. É ou não é? Ou um costume, ou uma fala, ou um jeito de agir. Não é assim? Porque lá atrás, papai e mamãe, quase que literalmente, conseguiu abrir sua cabeça, plantar aquele negócio lá, e você não consegue fazer diferente. Por exemplo, a irmã Rosângela, presbítero Gilberto, me ensinou que se é mais velho que você, é senhor e senhora. Porque, dizia ela, não são seus parceiros para você estar chamando de você. E eu aprendi esse negócio, muitos aqui aprenderam também, né? E, rapaz, pense como eu fico. Eu tenho dificuldade quando alguém se nega, né, a ser chamado de senhor e de senhora. Tem gente que não gosta, né? Não, pastor, não me chama de senhor não, não me chama de senhora não. Eu chamo umas 4 vezes. Pai, perdão, chamei de novo. Eita, sem querer. Não, mas o senhor, desculpa, não, você. Rapaz, porque minha mãe abriu minha cabeça, botou esse negócio lá, e esse negócio não sai mais daqui. Olha só que magnífico. Essa semana eu comentei isso, acho que na reunião do conselho, de que quem tem feito isso, muito bem inclusive,
por isso eles têm crescido absurdamente, são os muçulmanos. O muçulmano, irmãos, pega a criança e desde cedo abre a cabecinha dela, quase, e consegue colocar ali instruções, direcionamentos, ideias e visão de mundo que cresce com aquela criança. É por isso que vale até aqui a oportunidade para dizer que o texto de Provérbios ensina o menino ou a criança no caminho que deve andar, e ainda assim, quando crescer, não se desviará dele. Preste bem atenção, não se escandalize com essa explicação não, tá? Depois a gente pode conversar ali nos corredores da igreja. O texto não está falando do evangelho. O texto não está falando da Bíblia, nem está falando dos caminhos do Senhor. Não é. Se aplica também. Mas ali não é, como muitos inclusive abraçam isso e se frustram lá na frente. O texto não é uma promessa. Eduque os seus filhos na palavra e no caminho do Senhor, que quando eles crescerem não vai se desviar. Não, irmão, cuidado, o texto não está dizendo isso. Não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é, o que você ensinar a uma criança desde cedo, é muito provável que ela deixe de fazer quando ela crescer. Ensinar o quê? Qualquer coisa. É isso que o texto está dizendo lá de Provérbios. O que vale, inclusive, para esse exemplo que eu dei, o que é feito com as crianças lá no Alcorão. Que aprende desde cedo, cresce e não se desvia. É o texto de Provérbios se cumprindo. Por quê? Porque a gente sabe, e a ciência também nos ajuda nisso, né? A gente sabe que a criança, sobretudo nesse período até a sua adolescência, até os seus 18 anos, né? Aliás, inclusive, né? Vocês sabem por quê? Um dos motivos pelos quais a maioridade penal é de 18 anos, né? Porque entende-se pela neurociência, pela neurologia, que dentre outros motivos, esse é um período em que nós, enquanto seres humanos, ainda estamos em processo de formação cerebral, neural. Então a ideia é que, olha, esse processo muito provavelmente está completo ali por volta aos 17, 18 anos. Não é? E essa justamente é a fase importantíssima para o ensino, para a instrução, para a disciplina, para a admoestação. Então, a instrução de Paulo aqui é que literalmente nós abramos a cabeça dos nossos filhos e tragamos e possamos trazer aconselhamento, correção, advertência e tudo isso pela palavra. Pela palavra. Quando crescer, ele vai se desviar? Na maioria dos casos não, irmãos. E é por isso que nós cremos na doutrina da aliança. A doutrina da aliança. A regra geral, até se você olhar assim para os seus vizinhos, amigos, para a história, é que o filho de crente, criado nos caminhos do Senhor e na demonstração do Senhor, na maioria dos casos, ele é inserido à família da aliança, ele é batizado ainda na infância, ele cresce ouvindo os caminhos do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, a demonstração do Senhor, e ele chega um tempo em que ele não sabe bem em que momento ele é crente ou ele não é. Ei, presta atenção, você que é pai, ainda tem filhos, principalmente se você tem filho ainda criança, adolescente, que ainda não fez sua pública profissão de fé. Eis uma atividade que você vai fazer essa semana. Você vai chegar para seu filho, você vai perguntar assim a ele: fulaninho de tal, se você morrer hoje, você vai para onde? Eu já pergunto isso para os meus. Se morrer hoje, vai para onde? Ah, vou para o céu, papai. Por que vai para o céu? Por que vai para o céu? Porque Jesus me salvou. Louvado seja Deus. Porque Jesus morreu pelos meus pecados. É por isso que nesse sentido não dá para dizer que a criança se converte necessariamente quando ela vem aqui e faz sua pública profissão de fé, né? Nós teremos adolescentes aqui no primeiro domingo que vem já, né? De novembro, fazendo a pública profissão de fé, né? É isso mesmo, domingo que vem, a pública profissão de fé. Então, é um tempo onde as crianças chegam aqui para confirmar aquilo que elas já viviam, diante de um momento no qual elas foram instruídas, ensinadas e admoestadas e disciplinadas na instrução e na correção do Senhor. Eu queria concluir trazendo algumas aplicações rápidas aos irmãos. Em primeiro lugar, os filhos,
E aos filhos que moram com os pais: ei filhos, crianças, as poucas crianças que estão aqui, eu sei que vocês são crentes em Cristo Jesus já. Eu creio que Deus já habita o coraçãozinho de vocês. Prestem bem atenção e ouçam isso, crianças, como uma instrução do próprio Deus. Obedeçam o papai e a mamãe. Eu sei que vocês, em um momento ou outro aqui, talvez tenham medo do papai e da mamãe, né? Uma criança que se preze, de pais que disciplinam, tem medo de ficar de castigo, tem medo de apanhar, né? Qual é a criança aí que não tem medo de tomar umas palmadas, né? Toda criança tem. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa a vocês, prestem atenção, crianças. Temam mais a Deus do que o papai e a mamãe. Sejam mais tementes a Deus do que o papai e a mamãe. E diante disso, obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe. O seu pai e a sua mãe faz isso, as instruções é dada debaixo da autoridade do Senhor. Mas pastor, e quando eles erram? Entregue a Deus, entregue ao Senhor, ore por eles. Ore por eles, mas obedeça. Entenda que obedecer ao papai e mamãe é obedecer ao próprio Deus. Desobedecer ao papai e mamãe é desobedecer ao próprio Senhor. Eu queria me referir aos jovens e adolescentes que ainda moram com os pais. Porque essa é uma fase difícil. Porque é uma fase que a gente está perto de sair de casa. É uma fase em que a gente começa a entender o que é a vida. A gente começa a ter compreensão de algumas coisas e em alguns momentos parece ser difícil ouvir a instrução, a demonstração, a correção. Principalmente quando a gente começa a achar que a gente sabe tudo da vida agora. Eu não preciso mais da instrução do pai e da mãe. A instrução continua sendo a mesma para você do que para as crianças. Obedeça. Obedeça. É um privilégio que você vai ter por pouco tempo. Eu desejo que por menos tempo ainda. Porque o meu desejo é que os jovens casem e casem logo, e casem rápido. A gente tem que acabar, irmãos, com essa cultura de namoros eternos. Mas isso tem que partir de nós, enquanto pais. Nós, enquanto pais. O meu desejo e a instrução é que os meus é o seguinte: começou a namorar, 1, 2 anos, eu já quero que saia, vai embora. Sai daqui, vai casar. Vai casar. Ah, não pode casar daqui a 2 anos, então não começa a namorar. Então não começa a namorar. Quais são as probabilidades de ser um namoro santo? Um namoro de 3, 4, 5, 6 anos. É muito difícil. Acontece. Mas é difícil. Mas até lá, vocês terão um período curto. Daqui uns dias vocês vão desejar. Ei, acreditem. Ei, jovens e adolescentes que estão indo debaixo lá do teto do papai e da mamãe. Acreditem. Casamento é uma maravilha, é uma bênção de Deus. Mas principalmente para onde Deus levar, não é? Se for para longe de papai e da mamãe, a depender da profissão que você vai ter, rapaz, em vários momentos o que você mais vai desejar é seu pai e sua mãe lhe dando ordem. Só que eles não vão estar mais lá. Ou porque você já saiu de casa, ou porque o Senhor já os levou. Então honre. Honre o seu pai, honre sua mãe. Obedeça. Seja fiel ao Senhor através da instrução dos seus pais. Mas, pastor, meu pai não é crente, nem minha mãe. Honre e obedeça do mesmo jeito, da mesma forma. Colocando como limite da obediência, a obediência ao Senhor. Obedeça, siga a instrução, honre. Mas eu quero me referir também aqui aos filhos que já são pais, que já são avós, mas que têm o privilégio ainda de ter papai e mamãe vivo. Honre-os, respeite-os, cuide deles. Faça minimamente, se puder, faça mais do que aquilo que ele fez por você durante anos. Mas pastor, não fez por mim. Não foi um exemplo de pai. Eis uma bela oportunidade que você tem de dar um testemunho e fazer o contrário. Honre, respeite, cuide, se doe. Vai ser por pouco tempo. O quê? 80, 90, 100 anos? Vivemos em tempos, irmãos, onde idosos e velhos são escanteados. São abandonados. Nas famílias, nas casas, nas igrejas. E há toda uma doutrina bíblica de honra, de respeito aos mais velhos.
Isso deve começar através do nosso testemunho com os nossos pais. É por isso que essa mensagem também é para nós. Ei, mas eu quero me referir a você que ainda tem filhos, os quais estão debaixo do seu teto, debaixo da sua responsabilidade. Em primeiro lugar, olhe para a paternidade como um grande privilégio. Irmãos, em tempos onde filhos muitas vezes são vistos como um peso, como um empecilho, como algo que atrapalha, nós, enquanto servos de Deus, precisamos bradar o quanto eles são bênção de Deus. Eles são bênção de Deus. Ah, porque o filho atrapalha viajar, eu quero fazer uma viagem, por que não leva junto? Eu acho que eu tenho 15 anos de casado, a gente deve ter feito 1 ou 2 viagens na vida, né, sem eles, né? Fez 2 não? Uma só, amor? Misericórdia, tem que fazer mais uma. Essa uma que a gente fez, sem eles, fica parecendo duas pessoas sem chão, né? Não levou, aí vem um parquinho, aí fica, rapaz, olha, ia gostar tanto se tivesse aqui, né? Aí vai pra praia, aí passa alguém vendendo balão. Olha, rapaz, fulano de tal gosta tanto. É melhor ter levado, né? Filhos são bênçãos, irmãos. São bênçãos do Senhor. E a gente nós precisamos ser a voz nesse país que declara o quanto é bênção ser pai, quanto é bênção ter filhos. Mas não apenas isso, o Senhor nos chamou a responsabilidade. Você já parou para pensar que nós temos a oportunidade e o privilégio de tornar a igreja cristã uma igreja diferente da nossa geração? Nós temos a oportunidade de influenciar a próxima geração da sociedade do nosso país? Como? Educando, criando filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Eis o modo pelo qual você pode contribuir para esse país. Se você for filho, se você for pai de um menino, criando um homem que seja macho, de verdade, que assuma o seu papel e a sua responsabilidade, que não seja fraco, não seja frouxo, não seja um homem sem iniciativa, criando um líder, formando um homem forte, um homem consagrado ao Senhor, um homem de oração, um homem educado, cordato, amoroso, respeitoso. Se você quer que amanhã o seu filho seja um bom marido, um bom pai, a aula começou agora já, ou já deveria ter começado. Ou já deveria ter começado. É muito comum os meninos, né, criança, né, e brinca, e briga, e bate um no outro. O do lado de casa sabe. Não se bate em ninguém. Você não é pai de ninguém, eu digo para ajudar, né? Você não é pai de ninguém para bater em ninguém. Mas é inadmissível bater numa menina. É inadmissível. É covarde. Não faça isso, nunca. Não se bate em mulher. Aí a gente cresce e vê uma sociedade onde mulheres são espancadas, torturadas e assassinadas no nosso país, que é uma triste e grande realidade, muitas vezes até dentro das nossas igrejas. E nos isentamos da culpa, né? Como se a responsabilidade não fosse nossa. Em parte passa por nossa responsabilidade, irmãos. Porque o momento é agora. No chamado de instruirmos os nossos filhos, de educarmos os nossos filhos. Nesse sentido ainda, me voltando aos pais, sobretudo para os pais de criança, e eu espero que essa mensagem depois seja ouvida por todos os pais da nossa igreja, né? Essa é uma das vantagens da internet. O pedido é simples, irmãos. Cumpra aquilo que você prometeu diante de Deus quando apresentou seu filho ao batismo. Se você esqueceu, deixa eu lhe lembrar. Quando você apresentou seu filho ao batismo, você disse assim: você promete trazer seu filho para a igreja, ensiná-lo a ser assíduo, ler a Bíblia com ele, orar por ele, ensiná-lo a amar o Senhor e as coisas do Senhor e a casa do Senhor? Aí todo mundo responde o quê? Sim. E aí não traz o menino para a igreja. Não traz a menina para a igreja. As crianças não estão presentes na igreja. E eu volto a dizer, isso é um problema geral, viu, irmãos? É um problema geral. Ah, porque dá trabalho. Dá. Quem disse que não dá? Dá trabalho.
Tenho dúvida alguma que dá trabalho. Chega, se arruma todo mundo, principalmente se você tiver o grandiosíssimo privilégio de ter muitos. Ter 2, 3, 4. Que bênção, né? Chega, arruma todo mundo. É difícil. É muito mais fácil. Acorda meia hora antes, só você e a esposa se arruma e vem embora para a igreja. É muito mais fácil, não tenho dúvida alguma. Mas Deus não nos chamou para fazer o que é fácil. Ele nos chamou para fazer o que tem que ser feito. E é responsabilidade nossa criar essas crianças, admoestar essas crianças, instruir essas crianças. Aí amanhã o menino cresce, vira adolescente, quer sair da igreja? E você acha que a culpa é só dele. É dele também, mas é sua. Que nunca ensinou a criança a amar a igreja, a amar as coisas do Senhor, a desejar estar aqui. E parece que isso tem se perdido ao longo dos anos, irmãos, e ao longo do tempo. Quer ver uma coisa? Ali na década de 80, início da década de 90, tudo que mais uma criança queria era tocar um instrumento musical. Era tocar um instrumento musical. Se você desse um estalo, um peteleco dizendo que quem quer aprender, chovia de criança. A gente vive hoje, irmãos, não sei quem sabe disso, um profundo desinteresse, muitas vezes, de crianças, jovens e adolescentes por esse negócio. Não quer. Muitas igrejas paga. Eu nunca vi isso, irmãos. Eu nasci na igreja, nasci no evangelho, né? Eu nunca vi isso. Pagar para a criança aprender o instrumento, que nada. A criança que se vire, pega um instrumento, leva para casa, aprende. Atormenta o irmãozinho que toca violão para ensinar ele 4 notinhas, para ele começar a aprender a tocar e ir embora. Mas isso passa também pela própria prática dos pais. Sabe por que muitas vezes o pai não traz a criança para a igreja? Porque ele mesmo precisa rever o seu nível de compromisso com o Senhor. Porque não dá para querer cobrar que a criança esteja aqui todo domingo na escola dominical se ele mesmo não está, né? Ou se ela mesma não está. Irmãos, nesse processo de sujeição uns aos outros e ao Senhor, a instrução da palavra de Deus é que Ele nos instrua a sermos filhos obedientes. E obedecermos, fazermos como se fizéssemos para o Senhor. E a nós, enquanto pais, a instrução, num tempo de tantos desvios e de crise nessa relação entre pais e filhos, é que nós assumamos o nosso papel como instrutores, como admoestadores, como disciplinadores, e criemos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Que nós possamos honrar os nossos pais e que essa mensagem seja pregada por nós em tempo em que ela se faz tão presente e tão necessária. Vamos orar ao Senhor, rogando a sua direção sobre nós e a sua instrução nesta hora. Vamos colocar de pé e vamos pedir ao Senhor que assim nos abençoe. E após esta oração, eu irei encerrar e impetrar a bênção sobre os irmãos. Deus, nós te louvamos e rogamos que o Senhor nos ajude a não apenas ouvirmos, mas praticarmos a tua palavra, Deus. Quero rogar ao Senhor pelos filhos aqui presentes que ouviram essa instrução. Deus, é o teu Espírito Santo mesmo que move os corações para que possamos obedecer a tua palavra. E eu quero rogar que essa palavra encontre guarida e terreno fértil nos corações, Deus, aqui presente, de cada um dos filhos. Abençoe a vida das nossas crianças, Deus. Que elas sejam testemunhas do Senhor em tempos de crianças rebeldes, desrespeitosas, que desonram os seus pais. Que elas sejam sal e luz, Deus, dando bom testemunho do Senhor, sendo obedientes aos pais, aos professores, aos mais velhos. Ó Deus, dai graça, Deus, aos adolescentes e jovens, ó Deus, que também estão sob a responsabilidade de seus pais. Ó Deus, nesse processo de relação com eles, que seja uma relação harmoniosa, pacífica, que haja amor, respeito, Deus, e honra nessa relação. Ó Deus, abençoe a vida de cada um das mães e pais aqui presentes. Ó Deus, em especial, Deus, dos homens que têm esse chamado do Senhor para criar, Deus, as crianças, os filhos, na disciplina e na demonstração do Senhor. Que sejam eles exemplo, Deus, no falar, no agir e em todo o seu proceder. Abençoe as famílias da nossa igreja, Senhor.
Proteja, Senhor, as famílias da nossa igreja, do mundo, das investidas de Satanás, das ideias, Deus, deste mundo, deste século, da cultura do nosso tempo. Que possamos viver somente pela Tua palavra e pela Tua instrução, Deus. E agora, Deus, dá-nos uma semana de paz, pois nós precisamos do Senhor em nossa rotina semanal, diária. Precisamos do Senhor no trabalho, ó Deus, na rotina diária, no lar, no trato, Deus, com a casa, com a família. Que o Senhor nos ajude para isso. Ó Deus, dá-nos uma noite de paz, de sono, renova as nossas forças, Senhor, para a semana que se inicia hoje, aqui em Tua presença, e amanhã, Deus, em nossa rotina semanal. Que em tudo isso o Senhor seja glorificado em nós e em nossas vidas. Recebeis a bênção, irmãos. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui e em toda a face da terra, desde agora e para sempre.